A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADcast, série do programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje recebendo aqui no estúdio ADcast um amigo, um grande amigo, o vereador, também pastor Rafael Boer. Paz do Senhor, Rafael. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastor Shin, é uma grande alegria poder estar aqui, tendo essa oportunidade, né, de estar conhecendo o estúdio ADcast e poder participar dessa conversa, desse bate-papo e aqui já cumprimentar também o nosso pastor presidente, né, pastor Ineu, que nós acabamos de homenagear ele, um grande homem de Deus. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de participar aqui hoje. Amém. E é um prazer para nós também poder estar recebendo aqui uma figura tão ilustre da nossa cidade, vereador Rafael, que também é o vice-presidente da Câmara de Vereadores dessa cidade, que nesse pouco tempo de trabalho tem feito grandes trabalhos pela nossa cidade e para nós é uma alegria poder ter você, Rafael, como um amigo da nossa igreja, uma pessoa que sempre está de prontidão aí, sempre de braços abertos, sempre que a gente precisa. Já tivemos vários episódios aí e você sempre disposto aí a nos atender, o gabinete aberto ali desde do início do seu mandato aí, deixou disponível para nós. Então, desde já eu quero aqui, antes de nós iniciarmos esse bate-papo, te agradecer por estar aí sempre disposto a nos atender. Deus abençoe. É importante, né, pastor, a gente ter essa proximidade. Eu me sinto aqui, fazendo parte de uma família, e o que mais me motiva, a gente tem um propósito naquilo que a gente faz, e se Deus me colocou, nessa posição, é para que a gente possa fazer o melhor para as outras pessoas. Eu falo que, o propósito, ele é diferente de uma vontade própria, né. O propósito, quando você olha o resultado, você está abençoando coletivamente. Então é um propósito que Deus tem para cada um. E quando é nossa vontade só, eu tenho a vontade de ter uma casa melhor, a vontade de ter um carro melhor. Quando abençoa só a gente, então é uma vontade do nosso coração e não que Deus não esteja no projeto. Mas o Sim, mais importante é a gente realizar aquilo que Deus colocou como propósito no meu coração. Então, o que eu puder ajudar, sempre o meu gabinete e o meu trabalho está à disposição não só da igreja, mas também de toda a cidade de Piracicaba. amém. Deus abençoe. Iniciando aqui já esse bate-papo, essa conversa, que eu tenho certeza que será produtiva e os nossos, telespectadores aí vão saber um pouquinho mais do Rafael Boer antes de ser o vereador dessa cidade, né. Vamos começar aqui, Rafael. Eu, por exemplo, sou de uma família de pastores, nasci num lar cristão desde muito pequeno aí, já sempre envolvido nas coisas da igreja. Você, como que se deu aí? Você nasceu num lar cristão ou houve aí um momento que você conheceu e se converteu? Como que foi? A minha família é uma família muito simples, meu pai cozinheiro há 28 anos, minha mãe doméstica. A minha mãe, ela frequentava, esporadicamente algumas igrejas evangélicas. O meu pai católico, mas não praticante, né, então Hum, não tinha ninguém que fosse batizado. Eu sou como filho mais velho, eu tenho mais 2 irmãs, tenho a Mariana, que é a irmã do meio, e a Marcela, que é a caçula, e nenhum era convertido. Então aos meus 16 anos eu tive um encontro, né, com Cristo, acabei me convertendo, acabei, indo conhecer ainda mais, né, se aprofundar ainda mais nas questões até da igreja. Eu falo que desde a minha conversão eu sempre fui uma pessoa pronta a servir, né. Eu lembro que o pastor me chamou para ser tio de escolinha, na época, na que igreja legal. Nazarena, onde eu me batizei, né, aos 16 anos. O pastor me pediu para que eu ajudasse na escolinha, cuidasse das crianças, e eu sempre fui, disposto a ajudar. Logo após minha conversão, a minha mãe também acabou se batizando, a minha irmã do meio é minha irmã caçula, né. Então hoje a minha mãe e minhas 2 irmãs são batizadas também, frequenta a igreja evangélica. Só o meu pai que ainda nós estamos em oração, mas tem o tempo certo de Deus para Sim, que ele venha também a fazer parte junto conosco. Então foi uma caminhada, assim, importante, né. Eu falo que eu tinha uma mentalidade até conhecer a Cristo. Depois que eu conheci a Cristo, muda toda a forma de pensar, a forma de agir, as nossas atitudes, né.
porque na adolescência, para a juventude ali, você acaba achando que você pode tudo, que você tá certo em tudo, e Deus traz, através do Espírito Santo, né, ele traz esse equilíbrio, a gente começa a enxergar a vida de uma forma, diferente. E aí eu fui passando por alguns cargos, né, dentro da igreja, de tio de escolinha, fui para recepção, da recepção eu fui para o diaconato, e aí paralelo ao diaconato eu fui ser líder de jovens. Eu lembro que quando o pastor me falou: "Ó, você vai ser líder de jovens", eu não sabia falar em público, tinha medo de microfone, eu falei: "Meu Deus, né, mas o senhor vai me capacitar". Eu lembro que eu não dormia à noite, até o primeiro culto, que era a primeira pregação, ministração, eu falei: "Meu Deus, né, mas se o senhor me chamou, eis-me aqui". E eu lembro que a primeira pregação, o primeiro culto de jovens que eu fiz, tinha 13 jovens. Era bancos de madeira, tinha 13 jovens. Eu falei: "Senhor, né, o senhor me dê graça para estar à frente desse grupo". E aí os anos foram se passando, em 4 anos nós tínhamos 160, 170 jovens em média por sábado. Que bênção, Então a cara. gente teve um crescimento muito bom, ficamos muito conhecidos em toda a região, na época quadrangular, né, todas as igrejas do nosso grupo de jovens era o maior. Então assim, não por conta disso, mas eu fiquei feliz porque Deus me usou e a gente teve crescimento, batizamos muitos jovens ali, serviam a Deus, isso foi muito importante, até que eu fui consagrado pastor auxiliar e eu fiquei 13 anos, né, auxiliando desde o do começo da fé cristã até o pastor auxiliar. Hoje eu me desvinculei da quadrangular, estamos, em oração aí, vou no Nazareno, amo a Assembleia, Ministério É, Belém. o pastor Irineu disse que já filiou você aqui ao hall de membros da Assembleia de Deus também, né. E eu tenho uma conversa muito boa com a minha esposa, se, fosse só uma decisão única eu já tinha, né, lógico que o sacerdote que tem que decidir, mas eu também estou em conversa, entrar em Sim, concordância com a minha esposa e que claro. seja uma coisa, abençoada, né. Então, assim, eu tenho um apreço muito grande, eu amo a vida do pastor Irineu e amo essa igreja. Rafael, você falou aí sobre sua esposa, né, falando um pouco de família, há quanto tempo você já está casado? Como que você conheceu sua esposa? Conta um pouquinho sobre a questão familiar. Eu sei que parece que você não tem filho ainda, né? Ainda não, ainda não. Eu conheci minha esposa na igreja em 2011, acabei sendo amigo dela por muito tempo. Aí acabei gostando dela, ela não gostava de mim. Falou: "Ô Senhor", né. Mas aí eu fui pra amizade, a gente tinha um relacionamento de amizade muito bom, e até que Deus foi trabalhando, né, ela começou a gostar também, oramos por um bom tempo, depois nós resolvemos namorar, já acabamos noivando, ficamos acho que 1 ano e meio noivos, e hoje faz 4 anos que a gente tá casado. Nos casamos dia 21/2/2021. Ah, que legal. Então tem essa história aí que começou numa amizade e E se evoluiu aí hoje hoje é um casamento. casamento, e um casamento eu sei que abençoado, às vezes a gente acompanha um pouquinho, né, da vida de vocês aí nas redes sociais, e eu sei que Deus tem abençoado e prosperado aí cada vez mais. Rafael, nós estamos recebendo você aqui como um vereador, além de pastor que você é também, mas falando um pouco aí então dessa questão da sua vida, podemos dizer, uma vida para servir, né. Eh, Como que deu essa sua entrada na vida política? Você já tinha essa predisposição a isso, ou foi algo que foi, entrando aos pouquinhos e de repente você já se viu dentro da política? Como que aconteceu? Em 2017, pastor, eu comecei a acompanhar pastor Tiago Brunet. É um cara, assim, que tem uma mentoria muito boa, é um pastor, eh, inteligentíssimo, e eu acabei, né, se interessando por algumas pregações dele, e eu lembro que ele, disse que cada cristão tem um propósito geral, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, em todos os cantos. E que cada cristão também tem um propósito específico. E em 2017 eu comecei, a orar, falei: "Senhor, eu não quero passar por essa terra aqui, fazendo aquilo que não agrada 100% do seu coração. Me coloca para servir nos lugares que o Senhor necessita para essa geração". E eu lembro que eu orava constantemente e depois de 2 anos, acabou tendo esse convite natural.
eu trabalhava num hospital aqui da cidade e eu ajudava muitas as pessoas. Ajudava muito, muito com emprego, aí arrumava oportunidade de emprego, arrumava questão de saúde. E assim, sem ganhar nada, servindo mesmo, ajudando as pessoas até o nosso coração cristão e pela palavra de Deus. E eu lembro que eu encontrei um jovem chamado Ismael, numa festa que a minha esposa trabalhava no banco, e a esposa dele também. E teve uma festa do banco, né, de confraternização, que eu encontrei ele, comecei a conversar com ele, ele falou assim, Boer, eu tenho um propósito no meu coração, e fizeram um convite e não é para mim esse convite, e eu acredito que seja para você. Mas falando o que é, né? Um partido político me chamou para ser candidato, para ser um candidato jovem aqui da nossa cidade, mas esse não é o meu propósito, e eu acredito que seja o seu. Falei: "Será, Ismael? Vou orar a Deus e pedir conselho às pessoas que eu acredito que me conheçam e possa me dar conselhos relevantes". Aí eu falei, na época, com a minha noiva, que é a minha esposa hoje, falei com o meu pastor e falei com meu pai e minha mãe. E os 3 falaram assim: "Vai em frente". A minha esposa um pouco só, mas com receio, mas porque se ela não tivesse no projeto eu não entraria de cabeça, teria rejeitado. Mas ela aceitou, meu pai e minha mãe falou: "Vai em frente", e meu pastor falou: "Ó, não tem nada que desabone, vai fazer o bem para a sociedade". E aí eu lembro que eu fui conversar nesse partido em 2019, fiquei 2 anos em oração, e aí surgiu essa oportunidade, eu fui conversar com o presidente do partido e ele me deu a legenda. E aí, você sabe que sem recurso, sem ser conhecido, não é fácil ganhar uma eleição numa cidade de 500.000 habitantes, onde tem 2020 foi 600 e poucos candidatos, é muito candidato para 23 vagas. Mas enfim, eu reuni uma galera, os amigos com quem a gente, sempre teve credibilidade e fomos pra rua. Eu lembro, pastor, que a gente recebeu um material do partido e o material você olhava não dava nem pra você ler direito o que estava escrito, tão ruim que era o material. O adesivo só tinha o candidato, só a foto do prefeito, do vereador, não dava nem pra ver o número, né. E eu lembro que eu fiz cuscuz, meus amigos ajudaram a vender no restaurante do meu pai, pra gente vender o cuscuz e com o lucro, foi R$ 600 em média na época, a gente comprou os adesivos para adesivar os carros. Nós conseguimos adesivar 89 carros, numa eleição muito difícil em quem a gente e o trabalho nosso não era conhecido ainda. Acabei tendo um êxito de 860 votos, né, não foi, não cheguei a ganhar, mas fiquei suplente e fiz uma boa votação. Dentro dessa boa votação, Deus acabou eu acredito muito no propósito, Deus acabou me direcionando a trabalhar com o deputado estadual Alex Madureira, um deputado evangélico, deputado que é pastor. Poderia ter ido em trabalhar com outras pessoas, mas Deus quis que eu trabalhasse com ele. E aí eu fiquei por 4 anos sendo assessor de um deputado estadual, né, onde, foi uma eleição muito difícil, a reeleição dele. Eu acabei organizando a campanha dele na cidade de Piracicaba, onde ele foi o deputado mais votado entre federal e estadual. Com tudo isso, me deu uma musculatura política muito grande, né, um Uma conhecimento, visibilidade uma maior. visibilidade maior. Sentei em mesas, que ali você entende articulações políticas com o governador, com o ex-presidente da república, que é o nosso sempre presidente Bolsonaro, então a gente pôde conversar, a gente pôde entender como é feita a política boa, e isso, foi muito importante para mim nessa próxima candidatura que foi agora em 2024, né. Então eu participei de 2020, candidato a vereador, não ganhei. Fiquei 4 anos como deputado estadual, sendo assessor, em 2024 chegou novamente uma oportunidade de eu me candidatar. Aí eu fui ser presidente do PRTB, fui ser presidente do PRTB e eu acabei montando o partido, né. Fizemos um partido com mais de 10.500 votos, agora em 2024. Nós só não fizemos mais um vereador, porque o segundo colocado não teve 20% do quociente. Então, assim, ó, o partido fez. Eu fui o quarto mais votado da cidade, com 3.737 votos, Na segunda, na eh, segunda tentativa. tentativa já fez essa expressão grande de votos, né. É muito voto, a gente ficou em quarto lugar, assim, muito próximo já do primeiro, então foi uma votação muito expressiva na cidade. Nós chegamos, eu falo assim, que a responsabilidade aumenta, né. O seu voto vale a mesma coisa em projeto, mas a sua responsabilidade é maior pelo número de votos que você acabou tendo. Então, nós iniciamos o mandato agora em janeiro, já começamos a colocar os projetos em práticas, tem coisa muito grande na região da nossa cidade que foi intermédio nosso,
desde 2022, por exemplo, a SP-304, os 2 dispositivos que está sendo, construídos ali, foi uma intermediação minha, junto a uma audiência pública do estado, onde o Alex Madureira era o relator do orçamento de todo o estado, que eu pude colocar uma fala, que foi registrada em ata, que aí acabou virando um projeto, que a obra era pra acontecer em 2036, e nós conseguimos adiantar agora, começou em março de 2025. Então olha só, quantos anos a gente conseguiu adiantar essa obra, que era muito necessária para a região de Santa Terezinha, Charqueada, Águas de São Pedro e Ipeuuna. Todo mundo que faz uso ali da SP-304, de Santa Terezinha, para Balbo, em direção a São Pedro, mais de 130.000 pessoas passam por ali. Então, é um projeto que vai mudar a vida de milhares de pessoas e que foi uma intermediação nossa, junto ao deputado Alex Madureira, junto ao governador Tarcísio e ao Rafael Benini, secretário de Parceria e Investimento do Estado de São Paulo. Então, é algo que eu falo que o nosso trabalho tem que gerar resultados, né? E é isso que a gente está fazendo. Protocolamos alguns projetos que logo, ao passar pelas comissões, vão estar em pauta no plenário. Muitas coisas a gente ainda está planejando, são apenas 5, indo para 6 meses, né, de mandato, mas graças a Deus a gente tem conseguido atender e melhorar a qualidade de vida do nosso povo aqui em Piracicabana. Inclusive, né, eu não sei se eu fiz menção no início, mas, você já nesse primeiro mandato de vereador, você já, logo de início, já entra como vice-presidente da Câmara, né? Como Pra vice-presidente, isso dentro da Câmara e dentro da política, isso conta muito, né, porque você está falando de uma cidade com 23 vereadores, e aí você acaba sendo já da mesa diretora e como vice-presidente, isso conta muito em decisões dentro da casa, em legislações dentro da casa, isso é muito importante e foi uma articulação que a gente acaba tendo bagagem lá de trás, né, como eu te falei, trabalhando com o deputado Alex, que a gente acaba trazendo isso e foi muito bom. É uma visibilidade maior, também uma responsabilidade maior. Rafael, fazendo uma pergunta aqui já para a gente caminhar para o fim do bate-papo aí, eh, eu sei que de repente está cedo até para eu te perguntar, mas não custa nada eu te perguntar. Você fica à vontade, se responde, se não responde. Mas eu sei, você é muito novo ainda, tem muito chão pela frente. Você tem pensamentos futuros aí para a cidade, de repente ser candidato a deputado estadual, federal, prefeito da cidade. Eu sei que você é piracicabano? Sim, na verdade eu só nasci em Rio das Pedras, né, mas com 2 semanas de vida porque minha mãe morava em Piracicaba, aí por conta da família dela ser de Rio das Pedras, ela foi para ter o parto em Rio das Pedras, minha avó ajudou ela por conta da cesárea e depois acabou se recuperando e já voltou para Piracicaba. Então, de repente, como um piracicabano nato, eh e está nessa vida agora que eu tenho certeza que é algo que foi um chamado de Deus para sua vida, para você auxiliar em demandas políticas, né, tanto pessoas como a própria igreja, né, a fé que você professa, mas eu sei que de repente existe esse desejo, não para agora, mas futuramente, sei lá, existe esse desejo, esse pensamento, como que você nos responde a essa pergunta? Assim, na política é difícil a gente falar, porque a gente brinca que é igual nuvem, né, uma hora tá de um jeito, daqui a pouco tá de outra. Lógico, assim, eu penso de imediato fazer um excelente trabalho, um excelente mandato como vereador, e eu acho que naturalmente, né, se a gente fizer um bom trabalho, a própria população, o povo vai nos alavancar para algo maior. Então, nesse primeiro momento é difícil, mas eu penso e estou focado em fazer um bom mandato, um excelente mandato, e quem sabe lá na frente, com certeza, acho que nenhum político falaria que não tem essa Que não ambição, almeja, que né. não almeja, né, a um degrau maior. Mas acho que desse primeiro momento, desse início de mandato, é a gente trabalhar com excelência e poder fazer realmente um trabalho relevante para a cidade de Piracicaba. Amém. Rafael, eu quero aqui agradecer, né, desde já, eu já agradeci no começo todo esse
apoio, suporte que você tem dado aí à nossa igreja, e a gente vê o trabalho que você está desenvolvendo, que você, está fazendo aí pela nossa cidade, que você continue nesse mesmo empenho, nesse mesmo, eh, projeto que você iniciou aí, e que continue, e que aonde você, eh colocar as mãos aí em projetos e tudo, que Deus continue com você, te abençoe. Eh, Esse é o desejo que nós temos, para todos aqueles que têm esse como que eu posso dizer? É esse Essa dom mesmo, vocação, esse dom, essa coisa que recebeu, porque não é fácil trabalhar com política, é né. A verdade. gente sabe que tem críticas, mesmo a gente fazendo uma coisa que tá legal. Por exemplo, a gente pode até pegar isso que você falou, que você trouxe um projeto que era para 2036 para 2025, mas eu já vi um monte de gente criticando, porque houve ali uma questão de transtorno, mas gente, isso aí é óbvio, porque tá tendo uma construção ali, então vai ter ali um transtorno de trânsito, tudo, mas é uma coisa que vai melhorar. Eu sei, parece que o projeto é para 2 anos, se eu não me Um engano, ano e meio. 1 ano e meio. Isso. Daqui 1 ano e meio vai estar uma coisa linda, fluindo, né, mas daí tem pessoas que vão pra: "Nah, porque tá ruim". Antes, quando estava tendo um monte de acidente, as pessoas reclamavam. Depois que vai ficar bom e vai melhorar todo o trânsito ali da região, aí as pessoas vão, né, não vão te elogiar, É, porque as pessoas na verdade só querem criticar. Então eu sei que não é uma coisa fácil, né, você está, você tá num lugar que dá visibilidade, então, tendo essa visibilidade, também vai ter as críticas, vai ter, né, mas aí é onde que você pode contar com as nossas orações, porque a Bíblia mesmo diz que nós devemos orar pelas autoridades para que Deus abençoe, para que Deus faça com que cada vez mais crie projetos que abençoe não só a população, mas abençoe todo o reino de Deus, que é tudo, tudo é para Ele, tudo é dele, né. uhum. Então, que Deus continue te abençoando nesse projeto. E aí eu deixo a oportunidade para você, falar aí aos nossos espectadores aquilo que o seu coração tem para dizer aí. E eu sei que nós teremos outra oportunidade para bate-papo mais para frente também. Pastor Shin, primeiramente agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa vida cristã, do início do nosso mandato, da nossa trajetória política até aqui. É só o início, a gente tem um tempo brilhante pela frente ainda. Peço, né, não só o senhor, mas toda a igreja que continue orando, isso é é de um poder imenso sobre a minha vida, sobre o meu mandato, sobre a minha família. É muito importante a oração, do justo. Então, assim, eu peço mesmo que continue as orações pela minha vida, pelo meu caminho. Agradecer sempre o pastor Ineu, que é um paizão. Eu já falo que é meu vô, meu avô. Converso com ele, ele parece meu avô. Amo a vida dele, como amo a vida do senhor também. E falar para todos os irmãos, todo mundo que está nos assistindo nesse momento, que se você precisar de alguma demanda pública, pode contar com a gente. A minha rede social, meu Instagram é Rafael Boer underline. Então, siga o nosso trabalho, acompanhe o nosso trabalho. Se você precisar também, tem o número do nosso gabinete, é 97114 2936. 97114 2936. Pode enviar sua demanda. Nós estamos sempre à disposição para poder ajudar a cidade de Piracicaba e a todos aqueles que necessitam. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês que está nos assistindo. Que Deus abençoe o pastor Shin. Amém. Deus abençoe. Irmãos, estamos finalizando mais um episódio da série ADcast. Que esse episódio possa edificar a sua vida, a sua família. E eu tenho certeza que você pode contar aí com toda a colaboração que o vereador disse aqui, deixou o gabinete à disposição. Então, se você tem uma demanda, fique à vontade. Eu sei que de repente vai lotar o gabinete lá, mas eu sei que vai ser bênção. E reforço aqui que nós possamos continuar orando pelo vereador, por toda a nossa cidade, por toda a Câmara, que nós também possamos orar pelo governo desta cidade, podemos dizer assim, o prefeito dessa cidade,
para que Deus continue abençoando. Esse é o nosso desejo. Que você possa compartilhar esta live, que você possa também curtir e enviar para outras pessoas para que esse conteúdo possa abençoar outras pessoas também. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.